Conforme de costume, eu venho trazendo para vocês nas aulas, né, alguns pontos relacionados com o que costuma cair no Enem e tal. E dos ciclos biogeoquímicos, está dentro de ecologia, a gente tem que, das 66 questões que caíram no Enem nos últimos 10 anos, né, de biologia, 10 foram de ciclos biogeoquímicos, ou seja, é a terceira matéria que mais cai no Enem na biologia. Preservação ambiental é a primeira, poluição é a segunda e os ciclos biogeoquímicos em terceiro. E hoje a gente vai falar desses ciclos. É um ponto importante, é interessante então que você aprenda essa matéria, porque é uma das 3 que mais caem no Enem. Tá? Então, se a gente levar em consideração assim, que ecologia dentro da biologia o assunto que mais cai, os ciclos biogeoquímicos estão entre os 3 de ecologia que mais caem, então fica direta a relação para a gente pensar então que ela é uma matéria que tem grande chance de cair aí no próximo Enem. Ok? Esses ciclos biogeoquímicos referem-se justamente à reciclagem da matéria. Então, eles estão envolvidos com a reciclagem da matéria. Por que reciclagem da matéria? Porque a gente já viu que a energia luminosa, né, que a luz que entra num ecossistema, ela é promovida pelos promotores. E essa luz tem um sentido unidirecional, ou melhor, a energia que é incorporada pelos produtores no ecossistema, ela tem um sentido unidirecional. Então, à medida que ela vai passando de um nível trófico para outro, ela vai perdendo um pouco de produtores para consumidores primários, ela passa somente 10% da energia, para consumidor secundário só passa 10%, por aí vai. Então, o fluxo da energia é unidirecional. Já o fluxo da matéria, não. O fluxo da matéria é cíclico. Então, a matéria apresenta um fluxo cíclico no ecossistema. Essa ciclagem permite uma constante renovação dessa biomassa que é incorporada aos diferentes níveis tróficos. De acordo, então, com o Lavoisier, né, não sei se vocês lembram, na natureza, diz ele que na natureza nada se perde, mas nada se cria, tudo se transforma, não é assim? Então, a ideia é mais ou menos essa. Da mesma forma que as moléculas se transformam umas nas outras, nos ciclos biogeoquímicos também acontece. O termo bio refere-se justamente aos seres vivos envolvidos nesse ciclo. Então, a ciclagem da matéria, ela ocorre graças à participação desses seres vivos aí. Geo, porque envolvem os componentes da Terra, os componentes do solo, por exemplo, os componentes da água, né? Enfim, geo refere-se a esses componentes que são, por natureza, elementos químicos. Por si só, então, essencialmente, são elementos químicos. Portanto, o sentido é justamente esse dos ciclos biogeoquímicos. Bom, e a primeira matéria que a gente vai ver de importância é o ciclo da água. Tá? Então, a água é importantíssima porque a existência da vida, ela, pelo menos a vida do jeito que a gente conhece que existe, depende da água. Tanto é que os cientistas, né, os físicos e astrólogos e biólogos, né, numa área da ciência chamada de astrobiologia, quando procuram vida em outro planeta, o primeiro indício disso é justamente a presença da água. Então, o que a gente entende como ser vivo necessita da presença da água. Então, ela tem uma função primordial, essencial, sine qua non, para a existência da vida. A sua importância, então, justamente essa. Os processos, vamos colocar aqui, celulares e ecossistêmicos, eles são dependentes de água. Como a gente está estudando numa visão mais macroscópica, falando aí de ecossistema, então o ecossistema necessita de água justamente para promover a sua produção primária, bruta da matéria,
né, a produção primária bruta, a produção primária líquida, né, para gerar moléculas orgânicas e também para promover a decomposição dos organismos. Tudo isso acontece em meio aquoso. Essa água vai estar disponível para os seres vivos na forma líquida, uma vez que ela vai ser o próprio solvente universal encontrado nas células, e na forma líquida nos oceanos, enfim, lagoas, né? Isso aí com uma abordagem macroscópica da presença da água na sua forma líquida. Na atmosfera há o vapor da água, que as plantas, por exemplo, utilizam para realizar a fotossíntese, precisa de vapor da água e até mesmo a respiração precisa. Então há uma quantidade de água no ar e também a presença de água no estado sólido, no caso o congelamento da água, que vai limitar o uso pelos seres vivos, principalmente pelas plantas. A água no estado sólido, então, a partir do seu congelamento, não vai ser tão utilizada assim pelos seres vivos. Mas pode ser que, se descongelar, ele faz uso. Então, no planeta Terra, as formas disponíveis da água são justamente aqueles estados, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E onde que é encontrada essa água? Bom, a maior parte dela, lá, cerca de 97%, nos oceanos, 2% nas geleiras e nas calotas polares e apenas 1% na chamada água doce, né? Que não está nas geleiras e calotas polares, nos lagos, então nos rios, na água subterrânea, né, nos lençóis freáticos, é que tem a minoria da água. Então esses são os reservatórios de água no nosso planeta. E pontos chaves nesse processo do ciclo da água são esses aqui, olha só. Os processos de evaporação da água, que é justamente a sua passagem do estado líquido para o estado de vapor. Isso acontece nos oceanos, isso acontece nas lagoas, onde tem água disponível para isso. O processo de evapotranspiração. O que é essa evapotranspiração? É a liberação de vapor da água, resultante da transpiração das plantas, por exemplo. As plantas também transpiram, não sei se você lembra, se sabe disso, e é justamente essa liberação da água pelas folhas, resultantes da fotossíntese e da própria respiração, acaba liberando vapor d'água também, principalmente, né? Essa liberação de água que promove a entrada de água pela raiz. Então, essa diferença de quantidade de água que sai pela transpiração da planta, chamada aqui evapotranspiração, que vai permitir a sua entrada pela raiz. Então, a evaporação e a evapotranspiração, que é justamente a transpiração das plantas, são pontos chaves nesse processo, porque vão permitir a transformação da água no estado líquido para o estado gasoso. Com isso, ela vai para a atmosfera. E aí essa água vai atingindo uma altitude cada vez maior, vai ocorrer o resfriamento dessa água. Então, se ela resfria, ocorre a sua condensação. Então, ela vai passar de vapor para o estado líquido. Ocorre a condensação e isso faz com que ela caia, né, na forma de chuva. Então, ela se precipita. É um outro ponto importante, é a sua precipitação, que vai permitir justamente o seu retorno à Terra, vai permitir o seu retorno ao ambiente terrestre, não necessariamente ao solo, mas também aos lagos, às plantas, enfim. E aí o que acontece? Essa precipitação da água agora vai ser incorporada pelo solo e aí vai ser absorvida por esse solo, e a própria enxurrada e o lençol freático, o fluxo subterrâneo de água, vai permitir o seu escoamento para as lagoas, para os mares, inclusive, ok? Então a gente tem aí, esses pontos importantes para a gente saber, para entender o ciclo da água. Evaporação do oceano, olha aí, o primeiro ponto que a gente viu, evaporação e evapotranspiração. Então, a água vai
se tornar na forma gasosa, e à medida que ela vai subindo, atingindo altitudes maiores, ela resfria e aí ela se condensa, segundo ponto, ó, condensação e cai na Terra, precipitação, ó. Precipitação, ela volta para o ambiente terrestre. Com isso, ela vai ser escoada pelo solo para os lençóis freáticos, para a água subterrânea, que acaba sendo conduzida novamente para o oceano. Lembrando que a precipitação não acontece só no ambiente terrestre, mas também no ambiente marinho, que renova essa água. Outro ponto importante que a gente tem é o ciclo do carbono. E o carbono é importantíssimo para a vida no planeta Terra, porque os seres vivos são feitos de matéria orgânica, são feitas de moléculas orgânicas. Lá na química você aprende que uma molécula orgânica é aquela que possui carbono ligado ao hidrogênio. Então, por exemplo, carboidrato, né, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, todas essas moléculas são orgânicas, ok? E, portanto, possuem carbono na sua composição. Nos ecossistemas, nesse ambiente terrestre, esse carbono está disponível, vai se tornar disponível a partir dos organismos produtores, que são aqueles fotossintetizantes. Então, eles, através da fotossíntese, incorporar o carbono e transformá-lo numa molécula orgânica, através da fotossíntese. Certinho? Essas moléculas orgânicas vão, então, sendo transportadas para outros níveis tróficos à medida que esses produtores vão ser consumidos, né, pelos consumidores primários, secundários, terciários, e também quando todos esses níveis forem decompostos. Ok? Então vai acontecer ali um fluxo de carbono, né, na forma de matéria orgânica entre os diferentes níveis tróficos. Portanto, a sua incorporação aos níveis tróficos, né, ao ecossistema, foi promovida pela fotossíntese realizada pelos produtores, e o seu fluxo foi promovido justamente pelos outros níveis tróficos aí nas cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares. Esse gás carbônico pode ser mantido em reservatórios no ecossistema terrestre de várias maneiras. Uma dessas maneiras é através de combustíveis fósseis. Então, o petróleo, por exemplo, e outros, né, e outras moléculas, carvão, vão servir de combustíveis fósseis, no caso, e justamente são feitos de matéria orgânica decomposta, são feitos de gás carbônico, que pelos produtores foram transformados em matérias orgânicas, certinho? No solo também é encontrado matéria orgânica, o solo também é encontrado gás carbônico, né, dissolvido, né, o solo é aerado, então o ar encontrado no solo contém gás carbônico, sedimentos resultantes da matéria orgânica em ambientes aquáticos, né, em ecossistemas aquáticos, também são fontes, reservatórios de gás carbônico. O próprio oceano, onde esse gás está dissolvido, né, então existe gás na água, não só na água do oceano, mas toda a água que a gente conhece, além da biomassa, né, dos vegetais, dos animais, na atmosfera, e também em rochas sedimentares, em rochas calcárias. Essas rochas calcárias, elas vão, à medida que o tempo vai passando, sofrendo um processo, como se fala, de degradação. É um processo de degradação bem lento, mas que acaba retirando, entre aspas, gás carbônico, né? O carbono, no caso aí, na forma, é o próprio calcário. Vai retirando esse calcário da rocha e que vai sendo escoado e lixiviado para os mares. Então, as próprias rochas sedimentares são reservatórios de gás carbônico também, okay? Aliás, do carbono que a gente está falando. Portanto, alguns pontos chaves para a gente entender o ciclo do carbono são justamente a fotossíntese, que por ação dos produtores no ecossistema, plantas e próprio fitoplâncton vão promover a sua incorporação, né, a esse ecossistema, e o carbono, então, vai retornar na sua forma gasosa através da queima de combustíveis fósseis,
também na queima de madeira, e quando existiam, na forma de erupções vulcânicas. No interior do planeta Terra também tem muito carbono que queimado, e aí ele é liberado na atmosfera, era liberado na atmosfera. De modo que o nosso esqueminha aqui traz o gás carbônico na sua forma na atmosfera, ele é incorporado aos ecossistemas terrestres pelo fitoplâncton e também pela fotossíntese. Lembrando aqui, eu vou usar aqui, colocar um termo para vocês, que essa retirada do carbono da atmosfera, que é justamente promovida pela fotossíntese, é chamada de sequestro, é uma retirada do gás carbônico da atmosfera. Ela, então, é promovida pelos seres que fazem fotossíntese. E aí, esses seres produtores vão transformar esse carbono em matéria orgânica, que vai, então, através da cadeia e teia alimentar, ser passado para os outros níveis tróficos, os quais, quando morrem, se decompõem. Processo, ok? E durante esse processo de decomposição e também durante a própria respiração deles, tem-se a liberação do gás carbônico que retorna à atmosfera. Lembrando também, outro ponto de retorno à atmosfera é a queima de combustíveis fósseis e de madeira, conforme eu falei com vocês. Depois do ciclo do carbono, a gente tem uma outra molécula importante, né, um mineral importante, aí, que é o fósforo. O fósforo é importantíssimo, né? Você sabe por quê? Para fazer uma pizza tem que ligar o forno, precisa de fósforo. Não só, né? Mas também, em termos ecológicos, vai permitir a produção de algumas moléculas. Já ouviu falar em ácidos nucleicos? Um tal de DNA, um tal de RNA. Então, para você ser o que é, isso depende do seu DNA e, portanto, é necessário fósforo para montar o DNA, para montar o RNA. Além disso, é necessário fósforo para montar os lipídios das membranas celulares, os chamados fosfolipídios. É necessário fósforo para montar os nucleotídeos, né? Já escutou falar em ATP? Existem outros nucleotídeos, são justamente esses nucleotídeos que vão promover a produção dos ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA são feitos de nucleotídeos, sendo um deles o ATP, mas existem mais. Adenosina, guanina, timina, citosina, você lembra disso? Os ossos, esses mesmos seus aí, são feitos de fósforo. Não só, mas eles têm fosfato. O osso tem uma composição mineral que é feita ela é chamada de oxapatita. É como se fosse é bem parecido com o fosfato de cálcio. Então você já pode fazer uma associação aí. Lembra que no osso tem cálcio? Então, assim que você pensar no cálcio do osso, você tem que pensar também no fósforo que existe lá. Fosfato de cálcio, também chamado aí de hidroxiapatita. Então, ele é importantíssimo para a produção dessas moléculas que a gente comentou aqui. Está disponível a vida na sua forma ionizada, através do íon fosfato. Esse íon fosfato é o íon que é incorporado pelas plantas e aí com isso elas acabam promovendo a sua entrada na cadeia, na teia alimentar. Fósforo é encontrado em rochas sedimentares, principalmente aquelas de origem marinha. É encontrado no solo, né? Então ele é um nutriente do solo, e também nos oceanos, dissolvidos no oceano e em organismo, conforme a gente falou, né? Ele é fosfato, está dissolvido na água, também nos organismos, nas formas aí de moléculas, conforme eu acabei de explicar para você. Portanto, a gente tem aí que na rocha existe fósforo. Então, quando essa rocha é submetida ao intemperismo, o que é intemperismo? São as variações, no caso, de temperatura, né, de calor. Então, temperaturas extremas acabam causando erosões na rocha, e isso acaba, então, retirando o fosfato delas. Esse fosfato, então, vai para o solo, e no solo ele pode ter vários destinos, né? Ele pode, por exemplo, ser escoado para os lençóis freáticos,
ser escoado para os oceanos e lagos. Eles podem, então, ser incorporados em moléculas e, com isso, entrar nas teias alimentares, seguindo seu fluxo entre os diferentes níveis tróficos, que são lá os consumidores, os decompositores, enfim, além de participarem da produção de moléculas que serão excretadas. De modo que essa representação no ciclo, olha como que fica, olha lá, esse fósforo, ele é encontrado, por exemplo, nas rochas, e aí o intemperismo leva o seu escoamento, ele vai para a água, na água ele é encontrado de modo dissolvido, podendo ter vários destinos. Ele pode ser absorvido pelas plantas, e aí entra em teias alimentares, e aí os organismos decompositores acabam liberando excretas que contêm fósforo. Isso é levado novamente para a água de oceano, de mares e de lagoas, enfim. Esse fósforo pode ser incorporado às rochas também, de modo a retornar no ciclo. E a própria liberação dele por decompositores pode fazer ele ser absorvido no solo e ser absorvido pelas rochas. Okay? O nitrogênio também é importante para a síntese de moléculas. Aminoácidos. Tem um grupo amino e um grupo ácido. Proteínas também são feitas de nitrogênio, porque elas são feitas de aminoácidos. Os ácidos nucleicos têm as bases nitrogenadas. Outras moléculas também possuem o nitrogênio. Ele tem todas essas funções para a produção de moléculas, ok? Além de ser um nutriente limitante. Como assim nutriente limitante? Sempre que na ecologia a gente falar de nutriente de solo, o principal deles que a gente tem que levar em consideração é o nitrogênio. Tá? Então, se tiver muito nitrogênio no solo, muito nitrogênio no ecossistema que está sendo analisado, você pode raciocinar que aquele solo está bem nutrido, está muito nutrido. Ele está disponível, então, nos ecossistemas terrestres na forma inorgânica, como, por exemplo, na forma de amônia, na forma de nitrato e de nitrito, que são íons, e também em formas orgânicas, como eu falei com vocês, naquelas moléculas que vimos anteriormente. Então, o nitrogênio é encontrado tanto na sua forma inorgânica quanto na forma orgânica. O principal reservatório desse elemento é a atmosfera. Então, ele é encontrado na forma de gás nitrogênio, gás N2. Quase 85% do gás os gases que existem na atmosfera é composto pelo nitrogênio. Além disso, no solo, nos sedimentos em lagos, rios, oceanos, na própria água e na biomassa dos organismos. Essa biomassa a gente entende justamente como aquelas moléculas orgânicas que falamos anteriormente, que contêm nitrogênio. Inclusive, tem muitos excretas nitrogenados que os organismos eliminam, ácido úrico, ureia, amônia, né? São todos compostos por nitrogênio. São os reservatórios de nitrogênio, então, desse ecossistema. Pontos chaves no ciclo do nitrogênio são aqueles pontos relacionados com a fixação do nitrogênio. O que é a fixação? É justamente a passagem do nitrogênio do estado de gás para o estado inorgânico. Então, ele vai passar de N2 para amônia, por exemplo. Quem promove essa fixação são bactérias. Então, existem muitas bactérias que têm essa capacidade e muitas vezes elas são propositalmente incorporadas às plantas, né? Algumas plantas, já já a gente comenta, para tornar essas plantas mais bem nutridas. Porque pensa bem, a atmosfera é uma fonte importantíssima de gás nitrogênio e uma bactéria que fornece esse nitrogênio para ela não precisa nem manter o solo nitrogenado. É óbvio que, consequentemente, esse solo vai acabar tendo nitrogênio, porque essas plantas vão morrerem e elas vão passar o nitrogênio para o solo. Mas as bactérias, então, vão pegar esse nitrogênio do ar, transformá-lo em matéria inorgânica e transportá-lo pelas plantas. Os relâmpagos e, na época, os vulcões também faziam
essa fixação do nitrogênio. O nitrogênio também é encontrado em fertilizantes, liberam nitrogênio, fazendo com que ele vá para o solo, fazendo com que ele vá para a atmosfera posteriormente. Conforme eu falei com vocês, né, existem lavouras de plantas que se têm simbiose com bactérias, bactérias fixadoras de nitrogênio, são plantas leguminosas, tá? Então, quem faz essa associação simbiótica são as leguminosas. E outras, por sua vez, podem fazer o contrário. Outras espécies de bactéria fazem justamente o contrário. Elas transformam o nitrogênio da sua forma inorgânica para o gás, né? Então, esse processo é chamado de desnitrificação. É um outro ponto importante ali, além da poluição que é gerada a partir da eliminação aí de compostos produzidos sintéticos, né, produzidos pelos seres humanos. Então, no ciclo do nitrogênio, por exemplo, a gente tem o nitrogênio bem disponível na natureza. Os relâmpagos, por exemplo, podem causar a sua fixação. Ele pode ser incorporado também a partir de bactérias que existem nos oceanos, né, no processo de fixação também. E aí ele vai entrar no ciclo, no ecossistema, na teia alimentar, no ecossistema aquático, onde ele vai ser transformado de N2 para nitrato, para amônia, para nitrito, ok? Além disso, pode acontecer também a sua fixação em ambientes terrestres, a partir daquelas bactérias que se associam com as raízes de leguminosas, né? Então, essas bactérias vão, por exemplo, elas são encontradas em nódulos nas raízes das plantas, né, das leguminosas. Elas vão transformar o nitrito em amônia, né? Esse processo é chamado de amonificação. Outras bactérias transformam a amônia em nitrato, tá? Em nitrito, depois nitrato, e esse nitrato vai ser convertido pela desnitrificação em nitrogênio gasoso, ok? Então, temos aqui o ciclo, né, do nitrogênio. Aqui, ó. Então, quando a gente falar em ciclos biogeoquímicos, a gente lembra do ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, né? O ciclo do fósforo e o ciclo do nitrogênio, certo? E o que a gente tem que saber desses ciclos? Ó, o professor colocou aqui para você, olha lá, que beleza, ó. O que tem que saber deles? Tem que saber sobre sua importância biológica, né? A necessidade que os ecossistemas e os seres vivos têm para com esses nutrientes, né? Esses componentes do ciclo, né? As formas que eles estão disponíveis nesses ecossistemas, onde eles ficam armazenados, né? E pontos chaves nesse ciclo, ok? Foi isso que a gente trabalhou nessa aula de hoje, tá? O oxigênio vai ser importantíssimo para promover os processos de respiração, né? Respiração aeróbia, no caso. Então, essa respiração aeróbia vai ser importante, ela serve para quê? Para produção de energia, produção de ATP, ok? Então, o oxigênio então, vai ter essa importância biológica. Não só essa, mas também ele vai formar água, né? Composição é outra importância da presença do oxigênio na atmosfera, certinho? Então, olha só, o oxigênio atmosférico vai ser incorporado, né? Vai ser incorporado no processo de respiração, vai ser usado, né? No processo de respiração, e ele também vai ser liberado pelos seres aeróbios
nos processos de transpiração. Lembrando que tanto os animais quanto as plantas fazem que o vapor da água vai conduzir o oxigênio. Ok? Como que esse oxigênio chega na atmosfera? Ele é resultante da fotossíntese. Ok? Então, olha lá. A fotossíntese é outro ponto importante para promover a restauração desse ciclo. Composição da água e composição do gás carbônico. Ó, lembra? O gás carbônico também tem oxigênio na sua composição. Né? Ele também serve para isso, né? Para formar moléculas inorgânicas. Ok? Desse modo, o ciclo do oxigênio está muito relacionado com o ciclo da água e com o ciclo do gás carbônico, né? Uma vez que essas duas moléculas, né, vão apresentar esse ciclo aí. Ficou bom. Formas disponíveis, então, do oxigênio. O oxigênio pode ser encontrado na forma de gases, né? Na forma líquida, ok? É onde tem água e gás carbônico, né? Forma gás na forma líquida e na forma sólida, uma vez que ele é composto por é encontrado compondo a água e também o gás carbônico. Seus reservatórios, mesmos reservatórios de água e CO2, tá? E os processos-chave são justamente aqueles que a gente já comentou. Lembrando do oxigênio, um ponto importante para a gente comentar é o seu acúmulo, né, na atmosfera, formando a chamada camada de ozônio, tá? Então, é um reservatório também importante, a camada de ozônio. Okay? Ozônio é O3. E essa camada de ozônio tem tudo a ver com o efeito estufa, né? Tem tudo a ver com radiação ultravioleta, protege a Terra da radiação ultravioleta. E o aquecimento global e algumas moléculas produzidas pelos seres humanos vão promover a sua estão promovendo a sua destruição. Fechou agora?